tudo bem? Graça e paz. Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa sala virtual. Espero que a sua semana tenha sido abençoada, uma semana repleta de bênçãos. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho na nossa IBD de hoje do tema O Amor de Deus. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse amor, vamos ler alguns versículos, vamos entender um pouquinho sobre a raiz desse amor que é derramado sobre cada um de nós. Então pegue a sua Bíblia e leia comigo, o texto de abertura que vai servir de base para a nossa lição de hoje. É o texto de João, capítulo 3, versículo 16, e esse texto ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois bem, esse texto é um texto famoso, muito conhecido. Eu creio que todos, ou quase todos, saibam ele de cor, principalmente quando é criança, desde criança já vai aprendendo, já vai crescendo, gravando esse versículo. E é esse versículo que vai servir de base, justamente porque ele vem falando um pouco do amor de Deus para conosco e o sacrifício que Deus fez, que deu seu Filho único, sem nenhuma hipótese de ter outro filho, ou seja, unigênito, para dar, a vida a cada um de nós. Pois bem, esse amor que a Bíblia fala e que nós também falamos, declaramos que Deus é amor, esse amor, a essência dele, na verdade, ou como eu posso dizer, o amor é a essência da natureza de Deus, ou seja, Deus ele é amor em sua essência, na sua raiz, na sua composição. Deus ele é amor. Não existe palavra que possa descrever esse amor de Deus. Eu sei que no grego tem a palavra, que vai falar ágape, que é o amor ágape, que possa expressar acerca desse amor. Mas se nós tentarmos colocar em palavras o amor de Deus ou a imensidão de Deus, nós não vamos conseguir fazer isso. Ou seja, não tem como medir, não tem como, tanto em altura quanto em largura, até porque não é algo material, mas também não tem como colocarmos em palavras, a expressão assim, do quanto que Deus nos ama. Então nós não conseguimos botar exatamente assim, olha, Deus nos ama assim, assim, assim. Ou talvez tudo aquilo que nós tentarmos falar não chega nem perto do tamanho realmente dessa grandeza do amor de Deus. Então, Deus em sua essência, ele já é o amor em si, Deus ele é o próprio amor, ele é, ou seja, a própria substância é o amor, a plenitude, a totalidade do amor, ou seja, não tem nenhum outro tipo de composição. Por exemplo, para fazer esse caderno aqui que está na minha mão, que tem minhas anotações, preciso de uma composição para fazer essas folhas, para fazer, a mola espiral, para que ele exista. E Deus ele não precisa de nenhum tipo de composição para ele existir. Ou seja, o amor, quando digo assim, materiais, vamos por ferro, oxigênio não, ferro, carbono, metal, urânio, seja lá o que for, nós precisamos desses elementos no dia a dia, mas Deus em si, ele não precisa desses elementos para existir. Deus ele já existe sem nenhuma desses elementos, dessa composição química ou composição, da questão da física, não precisa nada disso. Então, Deus ele já o amor, é a própria substância. Deus ele já é o próprio amor. É por isso que nós normalmente falamos que Deus é amor. E não tem como fazer também a separação entre Deus e amor. Se nós formos falar assim, que Deus é uma coisa, amor é outra. Não, ele está misturado ali, ó, na composição, ali, na substância, ele já está tudo mesclado. E eu pego um exemplo de quando vai fazer as irmãs, as mulheres, vão fazer, por exemplo, um bolo onde que mistura trigo, ovo, ou mistura manteiga, mistura todos os elementos que vai realizar esse bolo, que precisa compor, para fazer esse bolo, a massa do bolo tem que ir misturando. Então, Deus e o amor é dessa forma. Não tem como separar os elementos.
né? E eu gostaria de estar fazendo leitura com os irmãos do texto de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Né? Esse texto vai falar assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é um exemplo aqui que nós podemos ver de que não tem como fazer separação da composição que é Deus. Deus é amor, o amor é Deus. Então, não tem como separar, não tem como, não é como água e óleo que não se misturam, né? Muito pelo contrário, estão misturados ali o amor é a essência, está na raiz, está na composição, né, de Deus. Deus ele existe e Deus ele é o amor, né? Então ele é o próprio amor. Também podemos dizer que Deus ele é a fonte inesgotável do amor, ou seja, nunca cessa, nunca acaba, não é como é, um poço de água, um poço d'água que possa de algum tempo secar, né, e não mais brotar nenhuma água ali. Deus ele em si, ele é inesgotável, ele não precisa também de nada para fazer com que seu amor esteja sempre revigorando, né, ou assim, ou reabastecendo desse amor. Ele é o amor para toda a vida, para toda a eternidade, né? Esse amor, né? Deus sendo esse amor, ele consegue, né, ultrapassar todas as coisas, ou seja, é algo que transcende até o nosso entendimento. Por exemplo, eu posso falar que também ele perdoa todos os nossos pecados, independente da situação, né? Ele pode olhar para cada um de nós, ele vai nos amar da mesma forma. O amor dele é derramado sobre a minha vida, a sua vida da mesma forma, né? O amor que emana dele, que vem dele, é um amor puro, um amor verdadeiro, nunca vai cessar, ou seja, independente do quadro que estejamos vivendo, esse amor ele nunca vai cessar em relação a nós, tá? E eu também gostaria de ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Né? Vai falar um pouquinho desse amor e o texto ele vai dizer assim para nós: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Ou seja, Deus, podemos ver que a palavra de Deus vem trazendo isso para nós, que o amor ele deve ser sincero, e assim é da parte de Deus. E aqui vai vir uma recomendação, né, de que devemos nos afastar, nos abster desse mal, ou seja, odiar o mal, porque isso não agrada o coração de Deus, e nos apegar, nos agarrar àquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, né? E isso vem de Deus. Realmente aquilo que é bom, perfeito e agradável vem da parte do Senhor. Então é por isso que nós devemos nos agarrar nesse amor, nos agarrar nas coisas boas, porque elas procedem de Deus, né? O amor de Deus ele se revela, né, para cada um de nós através da graça e da misericórdia. Ou seja, nós já falamos em alguma outra aula aqui sobre graça e sobre misericórdia, né? Ou seja, esse amor que é derramado sobre cada um de nós é o favor imerecido, é a tal da graça, né? E a misericórdia, né? Elas também andam juntos, elas podem ter até um significado bem próximo, bem parecido, né? Mas nós sabemos que nós não merecíamos esse amor, nós não merecíamos receber, né, todo esse cuidado, todo esse amor, tudo que Deus tem de bom para nos dar, que Ele nos entrega. Você e eu não merecíamos isso, mas a graça de Deus, ela repousa sobre cada um de nós, justamente por causa do sacrifício que foi feito na cruz, que é o texto que nós lemos, né, que fala que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não passasse por privações, mas sim que tivesse a vida eterna. Então a misericórdia, a graça de Deus, ela é derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, justamente por causa do amor de Deus, né? O desejo de Deus é que todos experimentem desse amor, né? Deus ele não isenta as pessoas, ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não escolhe se é uma pessoa que viveu a vida inteira na igreja, né, desde pequeno, ou ele também não escolhe somente aqueles que não furtaram, não roubaram, aqueles que não fizeram maldade. O amor de Deus, ele veio para todas as pessoas, ou seja, para aquele que é pecador, ou seja, todos nós, na verdade, somos pecadores, né? Mas aquele que é, possa fazer algo que não seja agradável aos olhos dos homens e também agradável aos olhos de Deus, mas, ou seja, o amor dele foi feito para toda criatura.
Ele não faz separação, ele não distingue um grupo, já não, só os indígenas que vão receber o amor, mas os quilombolas não vão receber o amor, não é assim. Deus ele nos ama de igual modo, quer indígena, quer quilombola, quer cigano, quer branco, quer negro, o preto, seja qual forma seja para falar hoje, até na verdade eu fico até confuso em saber como que deve se referir assim, né? Quer aqueles que têm suas práticas que, que não agradam o coração de Deus, realmente digo a questão do homossexualismo, também Deus ele ama essas pessoas, ele quer resgatar a vida dessas pessoas, como aqueles que estão viciados em drogas, em álcool, né, drogas ilícitas no geral. Deus também ama essas pessoas de igual modo. Então, o desejo de Deus é que cada um experimente esse amor aqui, ó, que é a fonte inesgotável, né, esse amor puro, esse amor verdadeiro, ou seja, o amor de Deus, ele veio para cada um de nós, para todos os seres humanos, né? Todas da criação, né? Ou seja, todos homens e mulheres. Também um ponto interessante, né, que nós já lemos lá no começo, no texto de João 3,16, é que Deus ele doou seu Filho, né, como demonstração de amor. E aí é uma pergunta assim que eu faço, que é retórica, porque eu sei que os irmãos vão estar assistindo esse vídeo e não vão poder me responder agora, mas quem daria seu filho para salvar a humanidade? Né? É uma questão que nós devemos parar para pensar e nós vamos colocar numa balança e ver que realmente Deus ele tem um amor tão grande, como lá no texto fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, essa palavra tal, ela vem com um peso assim que não teria como nem expressar, né, o tamanho, a grandeza do amor, mas sim lá fala que Deus amou o mundo de tal forma, ou seja, de uma forma tão grandiosa, que ele deu seu filho para que todos que nele crescem não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, um ponto aqui da nossa lição hoje seria olhar para essa questão de que Deus ele doou seu Filho por cada um de nós. Né? Amor não é somente sentimentos, tá? Não é somente aquela emoção, aquilo que nós tínhamos, mas também o amor, ele é atitude. E quando nós olhamos para esse quadro, quando nós olhamos para o texto de João 3,16, nós vemos que Deus não somente tinha amor que era anunciado, mas ele praticou, ele botou na prática o amor, né? Ou seja, é, ele deu seu filho por cada um de nós. Não adianta falar, né, realmente que ama, que amamos, ou que vemos as pessoas na rua e amamos essas pessoas, mas se nós não tivermos atitude em demonstrar esse amor por essas pessoas. Ah, eu tenho amor pelos perdidos, em alcançar o desejo de alcançar os perdidos. Eu amo fazer missões, mas quando tem o evangelismo na igreja, não compareço. Né? Então, é contraditório. Né? Estou citando aqui um exemplo. Ou então, em poder ajudar em alguma situação que possa alcançar, por exemplo, moradores de rua que estão em situação de rua, né, que é uma situação complicada, mas eu posso ajudar, mas eu não desejo ajudar, eu deixo de lado, falo que essa tarefa não é minha, essa tarefa é de A, B, enfim. Então é contraditório aquilo que nós falamos, né? Porque falar da boca para fora, qualquer um fala. E Deus, ele, quando ele deu seu filho, ele não somente ele já vinha anunciando há séculos o amor que ele tinha por Israel e pelo povo, mas ele demonstrou, né, nesse período quando Jesus veio à Terra, né, dando seu filho por cada um de nós. Algo interessante também é que Deus ele nos amou primeiro, né? Então, João, 1 João 4,19 vai ter uma referência sobre essa questão dele nos amar primeiro. Né? E o texto ele vai dizer assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, antes que nós estivéssemos indo em direção a ele, ele já tinha vindo na nossa direção. Ele já tinha nos amado, ele já tinha nos desejado, ele já tinha nos projetado, ele já tinha feito todo o seu plano para a nossa vida. Ou seja, antes que fôssemos até ele, ele já estava vindo na nossa direção, ele já tinha feito tudo por nós. Então nós devemos reconhecer que ele nos resgatou, ou seja, o amor que ele tem por nós nos resgatou. Né? Nós podemos ver também, quando olhamos para toda a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, de que o Evangelho de Jesus, né,
ele é baseado no amor. Se nós olharmos todas as atitudes de Jesus, os milagres, as curas que Jesus fez, ele demonstrou claramente amor pelas pessoas. Então, também mais um exemplo de atitude, né? Não somente falou, mas demonstrou a atitude em relação a amar ao próximo. Também nós podemos ver que Deus ele nos ama incondicionalmente, ou seja, não existe restrições, não existe condições, né, para ele nos amar. Não é aquela questão que só se cada um for para a igreja, se cada um for para o culto, ele vai nos amar, mas se nós não formos, ele não vai nos amar. Não existe esse tipo de condição. Deus ele nos ama e ponto final. Como eu falei um pouquinho antes aqui, não importa se você esteja praticando o pecado, não que ele aceite o pecado, ele continua te amando, ele continua desejando que você o adore em espírito, em verdade, mas ele quer que você abandone toda a prática do pecado. Ele não ama o seu pecado, mas sim ele ama o pecador, ou seja, ele nos ama, né, de igual modo. Né? Mas o desejo dele é que você e eu nos afastemos, abandonemos todo o pecado. E não é porque eu estou dizendo aqui também que Deus ele nos ama, de que nós vamos continuar fazendo toda prática de pecado, seja lá qual for, mas pensar tranquilamente, não, mas Deus me ama. E não é dessa forma. Ele continua realmente te amando, mas ele deseja, dentro de todo esse amor, esse carinho que ele tem, ele deseja te salvar, te resgatar de todo o pecado. Tirar, né? De tirar das trevas e trazer para a maravilhosa luz, como a palavra de Deus também diz. Então, não importa a situação que você esteja passando, ele continua te amando, mas ele quer mudar a tua vida, né? E eu até falaria que esse amor realmente de Deus, ele é real e ele é transformador, ele pode mudar a nossa vida. Então, por mais que estejamos numa vida de prática de pecado, na iniquidade, como a Bíblia vai trazer, né, para nós, que é aquele pecado contínuo, né, ou seja, a iniquidade, Deus ele está pronto para transformar a nossa vida, ou seja, e a transformação que vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, é através do amor de Deus que é derramado sobre cada um de nós. Se não for através do amor, não adianta que não vem a transformação, não vai ser pela força, mas sim pela ação do Espírito Santo que vem cuidar de cada um de nós. Né? Então, esse amor também é válido dizer que nós precisamos cultivá-lo, nós precisamos, como uma plantinha, né, regá-lo dia após dia, todos os dias, porque se nós não cultivarmos, se nós não cuidarmos, ele não morre. Esse amor da parte de Deus, ele não morre, mas ele se esfria. Né? Então, nós podemos dizer que realmente, como eu falei, Deus ele não vai deixar de nos amar, mas nós precisamos ter esse cuidado com o amor, não só da parte dele para nós, que nós devemos receber de bom grado, mas também declarar esse amor para ele e nós devemos cultivar, né, para que ele cresça, ele floresça, ele produza, né? Então nós devemos realmente cuidar do amor, cultivar esse amor, esse relacionamento que nós temos com Deus. Também podemos dizer que o amor de Deus ele é eterno, ou seja, ele dura para sempre. Ele não tem início, né? Ele teve um início, podemos até dizer que teve um início, mas sempre, né? Ele é amor eterno, mas ele não tem fim, ele é infinito. Gostaria de ler o Salmo de número 136, versículo 1, com os irmãos, que vai estar dizendo que deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ou seja, lá no Salmo de número 136 já vem declarando que, olha, o amor de Deus, ele dura eternamente. Por isso que nós devemos dar graças. Né? Não somente por isso, né? Nós devemos dar graças a Deus, render graças ao Senhor, ou seja, louvá-lo, engrandecê-lo por tantos feitos que ele nos dá. Por exemplo, de nós estarmos aqui agora nessa aula podendo contemplar esse assunto sobre o amor de Deus, nós devemos dar graça, talvez não, né? Pelo fôlego de vida que ele nos entregou, nós devemos dar graça, render graças a Ele, louvá-lo. Pelo alimento que Ele põe na nossa mesa, nós devemos render graça. Pelo privilégio de ir e vir, né, no trabalho, em segurança, nós devemos render graças, porque com certeza, dia após dia,
Um exemplo, quando nós saímos da nossa casa, que nós vamos em direção ao nosso trabalho, em direção a médico, em direção a, por exemplo, a fazer compras, existe uma batalha espiritual que é travada justamente por minha causa e sua causa, né? Enquanto nós estamos andando tranquilamente na rua, nós não podemos ver, mas nós sabemos que existe uma batalha espiritual onde que Satanás, que é o nosso adversário e que está ao nosso derredor, está pronto para nos tragar, ou seja, procurando uma oportunidade. E nós devemos render graças a Deus, porque justamente dia após dia uma batalha é travada por cada um de nós. Então, aqui quando o Salmo de número 136 fala, né, porque ele é bom, é porque o seu amor dura para sempre, mas é em todas as coisas. Nós devemos render graças a Deus, louvá-lo em todo momento. Deus ele não apaga ou tira, né, o seu amor em relação a nós. Esse amor ele não acaba. Né? Como nós falamos aqui, essa fonte ela vai jorrar sempre, ela não se esgota, mas nós devemos cultivar esse amor. Né? Então, esse aqui é um pouco do assunto que nós vamos, que falamos aqui em relação ao amor. Nós podemos ver que é a fonte de vida, que Deus ele realmente é amor. Então, queridos, nessa lição nós aprendemos de que a fonte do amor de Deus para nós não se esgota, né? É uma fonte que vai jorrar esse amor dia após dia. Nós também aprendemos de que ele é o amor na sua essência, na raiz, ou seja, não tem como separar, né? Deus ele amou, o amor é Deus e ele está pronto para nos amar dia após dia, derramar esse amor sobre a nossa vida a todo momento. Também nós podemos dizer, né, que o desejo, nós aprendemos que o desejo dele é de amar a toda criatura, ou seja, aquele que ainda até não reconheceu a Cristo como o único suficiente Salvador, mas o desejo dele, né, e ele ama essas pessoas também, né, que ele deu seu filho para que nós tivéssemos a vida, para que nós realmente tivéssemos uma demonstração, uma prática, uma atitude de amor. Né, Deus ele demonstrou quando ele deu seu filho por cada um de nós. Também, né, aprendemos que Deus ele que ele é o próprio amor, né? Eu já falei da essência, mas que ele é o próprio amor, né? Que não Deus ele realmente, como nós falamos, né? Deus ele é amor. Então, espero ter esclarecido um pouquinho sobre essa questão do amor e que você e eu possamos enxergar realmente o amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Né? Antes de encerrarmos aqui, vamos estar orando, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que separou aí 25, 30 minutos para estar aqui comigo, né, para nós estudarmos um pouquinho da palavra de Deus. E espero que essa palavra realmente abençoe a tua vida. Mas antes de encerrar, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais um dia de vida. Também nós te rendemos de graças, como o Salmo de número 136 fala, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Assim, Deus, que nós possamos ver, Deus, a tua mão poderosa sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos parentes, que possamos enxergar o Senhor em todas as coisas, nos mínimos detalhes, que possamos perceber, Deus, que o Senhor nos ama realmente, incondicionalmente, não importa o estado que estejamos, mas o Senhor assim nos ama e o Senhor quer nos transformar através do seu amor. Assim, Deus, eu rogo que o Senhor esteja derramando o teu amor sobre a vida da tua igreja e que esse amor que é poderoso possa estar transformando a cada um dos meus irmãos em Cristo e até tantos outros que possam estar assistindo essa aula. Assim, Deus, é a oração que eu te faço, te agradecendo por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é poderoso, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoadíssima. Recadinhos aqui: estudo, campanha de oração, quinta-feira às 18 horas. Também escola dominical às 9h15 aqui no canal do YouTube. E culto de louvor e adoração também domingo às 18 horas lá na nossa igreja, ali no Parque da Luz. Né? Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana repleta de bênçãos, de vitórias. Apareça lá, compareça, que você é uma pessoa importante e nós desejamos te ver e cultuar contigo lá nesse culto de domingo, né? Daqui a pouco, mais tarde, tá bom? Que Deus te abençoe e que vocês fiquem com Deus, queridos, e até a próxima.